eu queria, fazendo a abertura dos trabalhos, lembrar mais uma vez, que a gente tem sempre que lembrar a todos os presentes, a inscrição do programa Jovens Líderes da Academia Nacional de Medicina e também concurso de a melhor crônica médica, que nós estamos realizando agora no segundo semestre desse ano, e vamos dar um prêmio para o melhor trabalho, melhor crônica médica recebida por estudante de medicina e por médico. E, em seguida, eu gostaria de colocar em discussão a ata da última reunião, e se houver algum acadêmico interessado em fazer alguma sugestão, correção ou adendo, por favor, faça uso da palavra. Parece que não há, e não havendo, eu passo então às comunicações da Secretaria-Geral pelo acadêmico Carlos Eduardo Brandão. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, excelentíssimo ex-presidente Pietro Novellino, ex-presidente Francisco Sampaio e Jorge Alberto Costa e Silva. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui a minha tela, mas, de qualquer maneira, só para fazer alguns informes da Secretaria da Academia Nacional de Medicina, passar aqui para vocês algumas informações. Nós temos uma programação científica já definida para a próxima semana, no dia 15 do mês de julho. Nós teremos a sessão que será denominada Como desenvolver novas vacinas no momento atual da Covid e da vacinação, sob a coordenação do acadêmico Marcelo Morales. Tivemos na semana ainda um curso, na última terça-feira, a sessão da saudade em memória do acadêmico Fulvio Piled, quando ele foi reverenciado, lembrado e saudado pelos acadêmicos Eduardo Krieger, Raul Kutait e Fábio Jatene. A sessão ordinária do dia 22 de julho será sobre obesidade, a epidemia do século. Eu não sei se eu consigo compartilhar agora a tela. Deixa eu ver se eu consigo, porque na primeira tentativa eu não consegui. Agora sim. Então, só para chamar aqui a atenção de vocês sobre essas próximas atividades. Além disso, no próximo domingo, no dia 11 de julho, nós teremos a primeira aula do curso de Emergências Clínicas da Academia Nacional de Medicina, entrando já no quarto módulo, que é o módulo de cirurgia, e que terá como apresentação duas palestras, uma sobre abordagem do paciente grave, com o professor Edivaldo Uchiyama, e a outra apresentação do Dr. Gustavo Fraga sobre a abordagem inicial do paciente politraumatizado. Como eu estava comentando, na última terça-feira tivemos a sessão da saudade em memória do acadêmico Fulvio Piled, na qual ele foi saudado pelos acadêmicos Krieger, Raul Kutait e Fábio Jatene. Estamos tendo hoje esse curso sobre novas fronteiras na prática médica, como devemos nos preparar para o futuro, sobre a coordenação dos acadêmicos Maurício Magalhães, Patrícia Roca e José Suassuna. Essa foi a arte produzida pela nossa assessora de imprensa sobre o curso de emergências médicas do próximo domingo, que será sobre cirurgia do paciente grave e politraumatizado. Como lhe falei, na semana seguinte, daqui a uma semana, teremos esse simpósio sobre vacinas contra a Covid, como desenvolver novas vacinas nesse momento atual, da atual epidemia da Covid e da vacinação. No dia 22 de julho, teremos um simpósio sobre a epidemia, a obesidade, a epidemia no século XXI, que será sobre a nossa coordenação e da professora Cíntia Cercato, da Faculdade de Medicina da USP. Como o professor Rubens Belfort chamou a atenção, já estão abertas desde o dia 1º de julho as inscrições de candidaturas para a nova turma do Programa de Jovens Lideranças Médicas da Academia. Estamos iniciando hoje o segundo semestre do módulo de seminários da Academia Nacional de Medicina.
sobre temas de medicina interna, de clínica cirúrgica e de ciências aplicadas. O professor Antônio Egídio Nardi, o acadêmico Antônio Egídio Nardi, ele participou ontem dessa conferência sobre a síndrome pós-Covid, os aspectos psiquiátricos, e a assessoria de imprensa também divulgou para todos os acadêmicos o primeiro release que teve no dia 1º de julho, chamado Julho Amarelo, que é exatamente o mês em que nós nos dedicamos ao estudo das hepatites virais, e esse foi um vídeo divulgado, inclusive, entre os colegas e outros confrades da academia, produzido pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, e eu atualmente sou o presidente da SBH. Eram essas as considerações. Professor Rubens Belfort, devolvo a Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Brandão, pela explicação. E eu passo a palavra agora aos acadêmicos que eventualmente queiram fazer alguma comunicação. Não vejo nenhuma mão levantada. Eu não acredito que nós temos comunicações. Dr. Walterzinho. Alguém falou? Dr. Walterzinho quer fazer uso da palavra. Ah, Walterzinho, por favor, acadêmico Walterzinho, por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort. Está um pouco baixo, está fraco. Excelentíssimo presidente Pietro Novelino, confrades, convidados. O som está fraco, Walter, está baixo o som. Falando nesse assunto de hoje, eu tenho a impressão que o exemplo do Carlos Chagas foi muito bom, Marcelo levantou, mas além do Carlos Chagas, foi muito importante a existência de Guilherme Guille. E eu vou doar um livro para a academia, que é justamente a vida de Guilherme Guille, entre os salões e o laboratório. Guilherme Guille, a saúde e a ciência no Rio de Janeiro, nas décadas de 20 a 40 do século passado. Então, ele trata da evolução toda da medicina no país, porque o Rio era a capital do país, nessas 2 décadas, mas ele vai para trás, para o pai de Guilherme Guille, e vai, então, falar do Chagas, do Oswaldo Cruz. Ele cita vários acadêmicos, muitos, sobre a história, tratando da história do Rio de Janeiro, da evolução da medicina, na época em que Guilherme Guille era o grande patrono, o grande benfeitor da medicina no Brasil, e da pesquisa médica também. Então, o livro está doado para a biblioteca. Eu recomendo a todos que leiam o livro, porque é muito interessante. Muito interessante. Fundação Gafre, Faculdade de Medicina, e por aí vai, Manguinhos. Era isso, muito obrigado. Acadêmico Walterzinho, hoje você estava fraco, não dava para te ouvir, está fraco. De qualquer maneira, obrigado, acho que deu para entender. Eu queria passar a palavra, então, a algum outro acadêmico que queira fazer uso da palavra. Caso contrário, Maurício, Suassuna e Patrícia, nós poderíamos passar as apresentações e termos mais tempo para discussão. Alguns acadêmicos gostariam de fazer comentários sobre o programa da tarde e a gente poderia aproveitar isso, então, ao final, depois das palestras do Dr. Eduardo, Dr. Cauê Gasparotto e a doutora Jeane Tsutsui. Tá bom assim, Maurício? Perfeito. Então, eu queria, se você permitir, falar algumas coisas sobre o Dr. Cauê. O Cauê já está na linha? O Cauê já está presente? Ele estava presente. Estou aqui sim. Estou aqui sim. Tá. Dr. Cauê Gasparotto, conhecido como Cauê, obviamente, é um recém-formado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
e ele é um inovador e corajoso. Tão corajoso que, ao terminar a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, resolveu não fazer residência e partiu para essa trajetória de inovação. Não sei exatamente que ano o Cauê se formou, ele pode falar isso, mas faz pouco tempo, né, Cauê? Quantos anos? Opa, me formei ano passado, professor. Ok. Bom, ele faz muito tempo, ele já se formou há 10 meses. E, nesse tempo, ele já angariou uma reputação excelente, nacional e internacionalmente. Ele é outro exemplo daquilo que a Patrícia Rocco falou. Não se pode perder o tempo da graduação só estudando medicina, até porque a gente sabe que grande parte que a gente está estudando de medicina não vai servir para nada em alguns anos. E ele, da graduação, ao mesmo tempo com a graduação, foi para os Estados Unidos, participou de coisas que ele vai falar, ganhou a apreciação de pessoas como Jorge Paulo Lemann e outros, e está organizando nesses dias um evento fantástico. Obrigado, Cauê, você ter arrumado o tempo para estar entre nós aqui também hoje. É um fantástico, eu quero que você fale um pouquinho disso. Ele é um exemplo já para a geração seguinte e depois dele, em indivíduo que está inovando com todos os riscos. Então, ele, de certa maneira, é um contraponto para a nossa outra grande apresentadora hoje, que também se destaca em todas as áreas, doutora Jeane Tsutsui. Eu costumo dizer que a única falha que eu vejo no currículo dela é que não tem tanta Universidade Federal de São Paulo quanto o Rui Maciel, eu e alguns outros queríamos, né, Rui? Mas, de qualquer maneira, estando na USP, assim, a gente aceita como compensador. Então, nós vamos ter 2 apresentadores excelentes e é mérito do Maurício, da Patrícia e do Suassuna que os trouxeram. Então, Maurício, agora você faz a apresentação formal aí. Eu sou o informal, você é o mais clássico. Não, presidente, o senhor que dá o tom das coisas aqui. Não, olha, o Cauê, quando eu tive a oportunidade de conhecer melhor o currículo dele, a trajetória, eu fiquei encantado também. Eu já participava de alguns eventos do HackMed, e eu acho que, como foi falado pelo presidente, o Cauê ele está seguindo um caminho. Eu me lembro, o acadêmico Giovanni Cherry uma vez disse que numa pesquisa na USP que foi feita, que quando foi perguntado aos alunos o que é que eles pretendiam fazer no futuro, acho que é um percentual altíssimo, disse que gostaria de ser empreendedor. Quer dizer, é como se isso fosse simples, né? Mas é uma maneira de pensar, é uma atitude. E eu acho que o Cauê personifica isso, essa atitude, esse exemplo e bem-sucedido. Então, a gente espera, Cauê, que você possa trazer no seu tempo de apresentação um pouco desse seu entusiasmo, da sua experiência e motivar, o que a gente espera é motivar muitas pessoas a seguirem. Até porque essa questão do empreendedorismo não é só para o recém-formado. Como nós já falamos antes, nós que estamos assim, eu não diria nem na metade do caminho, eu já estou no terceiro terço da minha carreira. Eu diria que eu ainda penso em inovar, eu ainda penso em empreender, então eu acho que isso é um movimento de todos os momentos da vida. Então, Cauê, você tem a palavra, eu te agradeço muito por ter disponibilizado, você hoje participou do HackMed o dia inteiro, arrumou um tempo para vir aqui, então, por favor, a palavra é sua, contamos com a sua presença. Obrigado. Outro que aprecia muito ele é o filho do nosso acadêmico, Cláudio Benchimol, que é o Gabriel Benchimol, então... Está em boa companhia, Cauê. Guilherme Benchimol. Guilherme. Não, que isso. Obrigado, Rubens, Maurício. Eu peço até desculpas pela informalidade aqui. Eu estou com o meu casaco do HackMed, porque eu estou organizando ainda o evento aqui também em paralelo, então eu peço até desculpas por não ter sido tão formal quanto deveria aqui. E agradeço muito o convite. Para mim é uma honra poder falar com pessoas tão experientes assim, tão consagradas já dentro da medicina. Então, obrigado por abrir esse espaço. E eu acho que o que eu posso agregar, talvez, né, aqui hoje, é contar um pouquinho como que apareceu isso para mim, né? Porque eu acho que é algo que a gente acaba não tendo tanto contato na faculdade, nessas temáticas de empreendedorismo, inovação. Às vezes acho que a gente fica até um pouco meio receoso, né? Principalmente na área da saúde.
até por conta das questões regulatórias e tudo mais, isso envolve vida de pacientes, mas eu acho que vale a pena eu contar um pouco de como foi para mim entrar em contato com isso, e talvez algumas pessoas que estejam aqui acabem se identificando também. Então, obrigado de novo pelo convite, e para mim é uma honra estar aqui. Então, eu acho que eu vou começar contando lá do começo, né? Eu entrei na faculdade em 2014, na USP aqui de São Paulo, e eu entrei na faculdade sonhando ser pesquisador, acadêmico, né? Professor universitário. Sempre gostei muito de pesquisa, foi uma das coisas que me fez escolher medicina como carreira, né? A possibilidade de descobrir coisas novas. Então, eu tinha esse sonho de trabalhar com isso. E desde o primeiro ano da faculdade foi isso que eu fiz, né? Trabalhei com pesquisa, tive a oportunidade de conhecer um grande médico aqui da Faculdade de Medicina, cirurgião cardiovascular, que na época era pai da minha ex-namorada, né? Pai da minha namorada na época, hoje ex-namorada, minha colega de turma. E foi uma pessoa que me abriu muitas portas, me fez chegar à medicina com um olhar diferente, assim. E a partir do terceiro ano da faculdade, eu comecei a me envolver mais com essa temática de inovação, né? Eu estava no meu terceiro ano de pesquisa, tinha acabado de escrever meu relatório da FAPESP ali. Eu achava que eu ia seguir essa carreira mais realmente acadêmica, tradicional, sonhava em ser professor universitário, mas aí, de repente, eu recebi um e-mail da USP falando sobre uma disciplina de inovação e empreendedorismo que tinha sido criada por um professor da Escola Politécnica de Engenharia. E foi a primeira vez que eu fiz um curso fora dos muros da Faculdade de Medicina, né? Foi a primeira vez que eu saí ali de todos os meus colegas da área médica e fui me envolver com gente de outras áreas, né? Conheci estudantes da engenharia, estudantes de design, economia, e foi muito transformador para mim, né? Era um curso que em 6 meses a gente tinha que trazer um problema que a gente vivenciava e nesses 6 meses construir uma solução para esse problema. E na época eu estava no meu 4º ano da faculdade e a USP vivia um momento bem complicado. Assim. 12 colegas da minha turma tinham sido hospitalizados por questão de saúde mental, né? 3 tentativas de suicídio, 9 depressões graves já em fase de ideação. E esses meus colegas foram hospitalizados, não conseguiam levar o curso de medicina, alunos brilhantes assim da minha turma, e eu não conseguia entender, né, como que alunos tão bons não conseguiam render na faculdade. E eu era um aluno super motivado, tinha sido presidente da Atlética, tinha já me envolvido com várias pesquisas, já tinha uma primeira publicação, eu achava que eu estava no caminho certo, tinha entendido o que eu queria fazer no futuro, e de repente eu vi esses meus amigos e falei, cara, essa é uma oportunidade para eu usar isso como fonte para tentar criar alguma coisa de valor dentro da faculdade, né? E aí, em 6 meses, eu me juntei com alunos de outras áreas e a gente bolou uma solução para ajudar alunos da faculdade que estivessem lidando com problemas de saúde mental. E, como eu falei, eu tive a sorte de, no meu primeiro ano, conhecer um médico que me abriu muitas portas. Eu não tenho médicos na família, então foi uma pessoa que acabou sendo muito, muito importante para mim. E eu entendi que talvez se mais colegas meus, né, alunos da minha faculdade tivessem acesso a mentores tão bons quanto que eu tive, talvez 3, 4 anos depois eles não teriam passado por tudo isso que eles passaram, né, de ter que se hospitalizar por questão de saúde mental. E aí eu resolvi criar o meu primeiro empreendimento, que eu brinco, né, foi a primeira vez que eu criei alguma coisa do zero, que foi um programa de mentoria de carreira. Né? Eu falei, pô, então por que eu não crio um programa, já que não existe aqui na minha faculdade, um lugar onde eu vou conectar bons mentores a alunos que talvez estejam ali com dificuldade de enxergar um caminho dentro da faculdade, e essas pessoas, por meio dessa conexão, vão potencializar a carreira desses alunos na faculdade de medicina. E aí essa era a minha ideia. No meu programa de 6 meses, óbvio, eu entrevistei vários amigos, né? A gente tem um processo de inovação longo, né, que é uma jornada de entrevistar os usuários, que é como a gente chama, né, que no caso a maior parte a gente como médico acaba tendo o usuário como paciente, né, mas eu entrevistei vários dos meus amigos que estavam passando por essa situação, montei ali um protótipo, né, que a gente chama no empreendedorismo de MVP, que é o produto mínimo viável, né, que é o conceito que o Tim Brown, que é o cara que idealizou isso, ele diz que é a maneira mais simples, barata e rápida de você comprovar que a sua ideia faz sentido.
E aí, na época, o meu MVP foi um site que eu fiz no portal da faculdade, mentoria de carreira, fmusp.com.br, e era um site com um vídeo meu explicando o que era o programa de mentoria de carreira e uma pergunta se você teria interesse em participar desse programa, né? E o programa não existia, né? O conceito do MVP é você evitar gastar muito dinheiro antes de tirar a sua ideia do papel para ver se realmente aquilo que você está querendo criar tem valor para as pessoas, né? Porque a gente vê muito hoje produtos, serviços sendo criados sem que exista uma demanda real das pessoas, né? O que a gente chama de criar aqueles projetos que não tem demanda de mercado para existir, né? Não tem o product market fit, como o pessoal gosta de dizer, né? O fit entre o mercado e o produto que você está criando. E MVP é uma forma de você gastar menos para validar que isso realmente faz sentido existir. E quando eu soltei esse MVP, né, eu soltei em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp da faculdade, 150 alunos de todas as turmas se inscreveram, né? Então, um pouco mais de 15% dos alunos da USP se matricularam num site que nem existia ainda, né? E aí eu mandei isso para o diretor da faculdade e falei, tem 150 alunos que se interessariam por isso, será que vocês me ajudam a construir esse programa? E a faculdade comprou a ideia, eu entrei em contato com uma das professoras que me bancou um curso de mentoring corporativo. Eu saí da faculdade e passei uma semana num curso de imersão para aprender como é que eles faziam mentoria em grandes empresas. E a partir disso eu criei um curso de capacitação para médicos serem mentores de alunos da USP. E foi uma experiência sensacional, porque em um ano eu montei esse programa, era um programa de um ano, eu consegui 20 ex-alunos da faculdade interessados em ser mentores dessas turmas mais jovens. E depois de um ano, né, 10 duplas ficaram até o final, 5 estão juntas até hoje e me mandam mensagem sobre a importância desse programa que eu havia criado, né? E aí eu falei, eu criei alguma coisa do zero na faculdade de medicina, eu nunca imaginei que eu ia ter a possibilidade de criar alguma coisa do zero e deixar ali um legado, alguma coisa que tivesse valor para a sociedade, para o ambiente onde eu esteja. Mas foi isso que eu entendi que era o mais valioso no empreendedorismo, né? E eu sempre gostei muito desse background científico, de pesquisa, eu adoro isso, eu fui para Harvard para trabalhar com pesquisa, mas entendi que empreender é aplicar o método científico, aplicar tudo isso que a gente vê de validação de hipóteses para construir algo de valor para a sociedade, né? Na minha opinião, isso que significa empreender. E isso independentemente se seja setor público, setor privado, grandes empresas, pequenas empresas, quer criar sua startup, quer criar inovação dentro da sua clínica, eu vejo que empreender hoje é uma visão de mundo, sabe? De você enxergar problemas como oportunidades e num sistema de saúde como o do Brasil, em que não faltam problemas, para quem gosta de trabalhar com isso, é um prato cheio para a gente tentar desenvolver solução, né? E uma coisa me incomodou muito nesse momento, né? Eu criei esse programa, eu vi o impacto que eu poderia causar, talvez na vida de 5 pessoas. Se fosse uma, eu já estava muito feliz, mas 5 pessoas estão juntas até hoje por conta disso. Eu não consigo nem medir, né, hoje o impacto que talvez tenha causado, as decisões de carreira que elas tomaram a partir disso que eu criei, que talvez elas nunca teriam a possibilidade de entrar em contato. E aí veio uma reflexão, né? Por que dentro da minha turma na faculdade de medicina, de 180 alunos aqui, eu sou o único aluno que vai se formar com esse conhecimento, com esse tipo de conhecimento? Não que todos precisam ser empreendedores, não que todos precisam criar sua startup, todos queiram criar algum novo serviço, deixar alguma coisa para a sociedade. Não é isso que eu digo, mas a visão, sabe? Esse modo de enxergar as coisas. Eu achei que isso foi o que mais impactou a minha vida naquele momento. E aí, a partir desse dia, eu comecei a bolar estratégias para trazer o mundo da inovação e do empreendedorismo para dentro da faculdade de medicina. Isso virou meio que um propósito ali para mim dentro da faculdade. Eu queria me formar tendo deixado ali algum núcleo de inovação dentro da USP. E por um ano eu tentei fazer isso acontecer, acabou que não deu muito certo, né? Porque, querendo ou não, alguns setores que já estavam muito adeptos a isso, principalmente na escola de engenharia, não eram tão familiarizados com o tema de saúde. E na saúde eu acho que às vezes a gente acaba também não sendo tão adepto dessas... É um diálogo que muitas vezes é difícil de acontecer, né? Então eu fiquei ali quebrando a cabeça por um ano, até que em 2018 eu fui selecionado para um programa de intercâmbio em Harvard, né? Todos os anos na USP eles selecionam por volta de 15 alunos para ficar um ano na Harvard Medical School ou na Harvard School of Public Health para trabalhar com pesquisa, né? E eu fui para um laboratório de medicina cardiovascular, inclusive minhas maiores publicações foram por lá que eu fiz, né? Até a Covid.
Mas assim que eu estive lá, eu comecei a me envolver mais com esse ambiente de inovação. Eu falei, cara, vou aproveitar que eu estou aqui nos Estados Unidos e vou ver o que eles criaram de diferente aqui em Cambridge, em Boston, e que funciona muito bem, que talvez alguma dessas coisas eu possa aprender e depois levar de volta para o Brasil, né? E aí, meio nessa imersão, aí nesse mundo de inovação e empreendedorismo, eu me inscrevi para uns 8 ou 9 cursos diferentes focados nesse assunto lá para alunos de Harvard. Eu tive a oportunidade de conhecer um professor no MIT, né? MIT é uma das principais faculdades aí de tecnologia do mundo e que tem várias parcerias com Harvard, com a Harvard Medical School, né? E aí eu conheci um professor que tinha criado dentro do MIT um departamento chamado MIT Hack Medicine, que era um grupo de alunos e ex-alunos de Harvard, MIT e outras grandes universidades ali de Massachusetts, focados em acelerar o processo de inovação em saúde por meio de organização de eventos. Então, eles organizavam o que eles chamam de hackathons, que para a gente na saúde não é tão claro, porque não é muito comum, mas hackathon é um termo que foi adaptado do cenário daí principalmente ciência da computação e tecnologia, né? São desafios em que em um curto período de tempo, é a junção de duas palavras, né? Hacking e marathon. Então, a ideia é que hacking, numa visão de que você enxerga problemas como oportunidades e tenta criar soluções para os gaps que você encontra ali num determinado setor, numa determinada área, né? E marathon, porque é num curto período de tempo. Então, em 3 dias, você tem que juntar com pessoas diferentes e, a partir dessa multidisciplinaridade, criar soluções para os problemas que você mesmo identifica no setor de saúde. E aí, em pouco menos de 10 anos de vida, eles já tinham criado mais de 50 startups ali em território americano, né? Já tinham conseguido mais de 250 milhões de dólares de investimento para essas empresas que surgiam dentro do MIT. E uma das empresas, quando eu cheguei lá, já tinha sido adquirida pela Amazon por quase $1 bilhão, né? Uma empresa que surgiu ali por 2 estudantes, né? Um de farmácia e um de um MBA de negócios ali da MIT Sloan. Né? Eles criaram uma solução para um problema real, que era o uso de múltiplas medicações por pacientes, né? Que tomam mais de 10 medicações ao mesmo tempo. Às vezes é difícil de você fazer esse controle. Eles criaram uma solução para esse problema. Em 2, 3 anos, essa ideia cresceu muito e chegou a ser comprada pela Amazon por quase $1 bi, chama PillPack, a solução que eles criaram. E aí eu fiquei, obviamente, encantado com tudo isso, né? Caramba, como 2 alunos criaram uma empresa bilionária dentro de uma instituição acadêmica. Que loucura isso, como que eles fizeram? Se a gente conseguisse talvez aprender um pouco disso que eles estão fazendo e aproveitar que o Brasil, né, a gente tem um sistema de saúde cheio de problemas, tem um monte de gente boa que não tem oportunidade. Se a gente conseguir criar um ecossistema que favoreça essa solução de ideias, um pouco parecido com o que eu estou vendo aqui, eu acho que a gente pode fazer muita diferença pelo sistema de saúde brasileiro. E aí, isso aqui veio na minha cabeça na hora que eu estava vendo essa apresentação, e assim que esse professor acabou a palestra, eu fui me apresentar, fui conversar com ele, meio que ver, né, o que poderia acontecer, e ele, surpreendentemente, falou o seguinte, né, bom, achei muito legal, isso ele falando, né, pô, muito legal que você tem esse background de medicina e que se interessa por tecnologia, por inovação. Meus filhos não conhecem o Brasil, eu tenho muitos amigos que se formaram aqui no MIT, voltaram para o Brasil, que há muito tempo eu não vejo. Eu acho que seria uma ótima oportunidade tanto para reaver esses contatos quanto para apresentar o Brasil para os meus filhos. Então, por que a gente não faz o seguinte? Eu te apresento o pessoal no MIT, você aprende nossa metodologia e depois faz a ponte para o Brasil. O que você acha? E aí que começou a história do HackMed, né? Eu fiquei 5 meses com eles lá no MIT, ajudei a organizar 2 hackathons, um em Nova York, no Mount Sinai Hospital, e outro em Miami, num parceiro ali do MIT Hack Medicine. Fui competidor em um dos Grand Hacks deles, que são esses grandes hackathons que eles fazem para 500, 600 pessoas. E em um desses hackathons eu participei, né, como competidor, me juntei a um cientista da computação, uma designer, uma bioengenheira também de Harvard, uma pesquisadora, e a gente criou um protótipo de rede social para acadêmicos americanos, justamente para tentar resolver o problema de saúde mental em estudantes universitários lá nos Estados Unidos. E o nosso protótipo foi em 2º lugar na competição do MIT, né? Aí eu falei, pô, conheci essa galera incrível dentro desse evento no MIT e entendi como é que funciona a metodologia. Eu vou voltar para o Brasil, eu tenho certeza que eu vou encontrar pessoas que compram essa ideia e que vão
me ajudar a tornar isso possível em território nacional, né? E aí voltei, eu dei um pouco de sorte que a USP estava querendo investir nessa parte de tecnologia, e aí assim que eu voltei, o Inova HC, né, o Centro de Inovação ali do Hospital das Clínicas, me apoiou para fazer essa ideia acontecer. Meus colegas do MIT também me apoiaram, mas como tudo, né, novamente eu preciso falar para vocês, mais importante do que tudo é você entender se realmente as pessoas para quem você vai construir aquela solução querem, desejam, utilizariam aquilo que você está desenvolvendo, né? Então, meu MVP foi muito parecido com o MVP anterior, né? Eu fiz um site, que era um vídeo meu explicando o que era o USP MIT Hack Medicine na época, né? E aí, esse site era um vídeo falando sobre isso e uma pergunta embaixo. Você teria interesse em participar desse evento? E em pouco menos de um mês, a gente não gastou R$1 em marketing, a gente não gastou nada, a gente só soltou nas mídias sociais e 1.200 brasileiros de todos os cantos, de todos os estados, clicaram no meu site e no botãozinho que quero participar desse evento. E aí eu peguei isso, né, 1.200 brasileiros, mandei para o pessoal do MIT, mandei para o pessoal da USP e falei, tem interesse em fazer isso acontecer. Eu não sei como a gente vai colocar isso de pé, eu nunca organizei um evento desse jeito, mas eu sei que existe demanda para isso existir e eu aprendo. Eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer se vocês me apoiarem. E aí o MIT Hack Medicine comprou a ideia, né? Porque, 1.200 pessoas, se os eventos grandes deles tinham 600, 700, 1.200, ele fala, a gente vai fazer um evento grande. E eles tinham essa visão de impacto global, né? Isso é legal lá, essa visão global que eles têm nos Estados Unidos, nessas grandes faculdades, principalmente porque eles têm muita gente de fora, né? Então, eles apoiaram a ideia. No final, 4 colegas meus do MIT vieram para o Brasil para me ajudar a organizar. Meu professor de Harvard também veio convidado para a gente fazer acontecer. E a gente acabou chegando, né, como o Rubens até colocou aqui, no Jorge Paulo Lemann, que foi a primeira pessoa que disse sim para a gente, né? Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu desenhei o que ia ser o nosso evento, estava um valor para construir aquilo de quase 500, 600 mil reais, né? E eu nunca tinha captado tanto dinheiro. Como que eu vou fazer 600 mil reais para tirar esse evento do papel, né? E o Jorge Paulo Lemann foi a primeira pessoa que disse sim, né? Ele apoiou com uma doação para a gente conseguir organizar ele logo no início. E, obviamente, ele tem essa visão de não dar tudo que você precisa para você correr atrás, né? Mas só ter a presença dele ali confirmada foi um gás gigantesco para o nosso projeto, né? Aí depois a Lilian, que é hoje uma sócia minha aqui no HackMed, é uma das médicas, ela é otorrinolaringologista, e foi uma das mentoras no programa de mentoria de carreira que eu havia criado 2 anos antes, né? Ela foi uma das pessoas que se impactou pelo projeto e que está junto com a mentoranda dela até hoje. E aí, assim que eu voltei dos Estados Unidos, ela se conectou com esse meu propósito e hoje ela está comigo full time no HackMed. A gente brinca até que ela está numa outra fase da vida, né? Se eu optei por, depois da minha faculdade, entrar de cabeça, sem ter a minha residência ainda, a Lilian fez o oposto, né? Depois de 30 anos atuando como otorrino, hoje ela consegue abrir mão dessa vida de assistência para focar comigo no HackMed, né? Então, a gente começou com um evento, a gente organizou esse hackathon, realmente trouxemos 1.200 pessoas para dentro do Hospital das Clínicas, conseguimos trazer gente de todos os maiores hospitais ali de São Paulo, né? Albert Einstein, Sírio-Libanês, pessoal da Redditor, a gente conseguiu mobilizar bastante gente ali do ecossistema. Empresas de tecnologia ficaram super interessadas, então Intel, Dell, SAP trouxeram os seus presidentes para falar, mesas para discutir telemedicina, o futuro da saúde, enfim, a relação academia-indústria. E a gente realmente conseguiu mobilizar ali 1.200 pessoas, que era o que a gente tinha previsto, e o evento saiu do papel realmente, a gente conseguiu angariar recursos para fazer tudo aquilo que a gente planejava em 3 dias de evento, né? Mas foi aí que a gente percebeu que se de fato a gente queria impactar o sistema de saúde, só um evento não ia bastar, né? Não basta só a gente trazer e inspirar as pessoas, se a gente não construir formas de permitir que essas ideias que surgem nesses eventos continuem e se perpetuem ali. E aí que veio a ideia do HackMed de fato ser uma instituição focada no fomento ao empreendedorismo e em permitir que as pessoas desenvolvam soluções para a saúde, não só por meio de eventos, mas por programas de educação e programas de pré-aceleração de startups, né? E aí foi nesse momento que minha vida mudou totalmente. Eu estava ali no meu 6º ano da faculdade, estudando para a prova de residência, eu ia prestar ou psiquiatria ou clínica médica, estava ali na dúvida. E aí, de repente, o HackMed veio a pandemia, a gente começou a organizar eventos online, a gente cresceu muito, atingiu mais de 10 mil
pessoas nas redes sociais, fizemos um evento online para mais de 10 mil visualizações no YouTube. E aí eu falei, bom, eu acho que eu estou num time bom, eu tenho um propósito por trás do que eu estou fazendo, pode ser que não seja a melhor escolha, né? Não seguir agora uma residência, mas eu acho que eu seria muito infeliz se eu não desse uma chance para isso continuar depois de tudo que a gente fez e depois de tanta gente que a gente conseguiu conectar para fazer isso acontecer. E aí eu optei por seguir no HackMed, hoje eu estou como CEO da empresa, né? Como presidente, sem nunca fui empreendedor. Meu único projeto, como eu falei, foi um programa de mentoria de carreira, mas eu acredito muito no que a gente está fazendo e para mim tem sido uma grande escola tudo isso, né? O tanto que eu aprendo aqui dentro do HackMed e as oportunidades que eu tenho de me conectar com tanta gente que é referência aí em suas áreas, tem sido uma experiência que eu não consigo dizer para vocês o valor disso. E não sei ainda, né? Acho que o futuro é incerto, acho que, como já foi dito aqui, a gente vai viver muito tempo e eu acho que cada vez mais eu acredito que a gente vai ter que se redesenhar a todo momento e múltiplas carreiras vão ser possíveis. Então não sei se em algum momento eu vou voltar, eu adoro o contato com os pacientes. Hoje eu ainda dou plantão, né, de pronto-socorro, óbvio, de baixa complexidade, para manter esse contato que eu adoro com pacientes, mas meu foco praticamente full-time é o HackMed, em fazer isso acontecer. E aí a gente já temos alguns projetos de startups que já estão saindo do papel e tem sido muito legal ver mudar essa mentalidade ali do pessoal, que às vezes nunca entrou em contato com isso, sabe? Nem sabia que era possível empreender na saúde, criar o primeiro projeto de inovação e a gente, como HackMed, tentar ajudar essas pessoas a seguirem adiante, né? Então, resumidamente, não sei se eu acabei passando do tempo, desculpem se eu me estendi muito, mas acho que essa foi a minha trajetória e porquê das minhas escolhas, né? Não sei se estão certas, erradas, talvez algum dia eu me arrependa, mas tem sido um grande aprendizado para mim e eu não imaginava que ia acontecer isso. Eu gosto muito de dizer, né? Quando eu estava no meu 5º ano e trouxe a ideia do HackMed, eu nunca pensei que isso ia ser um projeto que eu ia falar, o meu futuro está aqui. Eu achava que ia ser um evento e depois do evento era isso, mas aos poucos as coisas vão se desenvolvendo de um jeito que a gente tem que tomar algumas decisões que são difíceis, né? E essa foi uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar até hoje, no pouco tempo de vida que eu tenho, de dizer para os meus pais que eu não ia fazer uma residência depois de tudo que eu já havia construído nessa parte de... Eles queriam que eu fosse um professor universitário, eu já tinha falado para eles sobre esse sonho de ser acadêmico, né, de ter esse meu lado na faculdade, e não sei só abrir mão disso, mas de certa forma adiei, né, talvez, e são decisões difíceis de serem tomadas, mas que eu acabei optando por fazer. Então, Rubens, Maurício, acho que era isso que eu vim comentar aqui hoje. Não sei se eu cumpri aí o propósito da palestra, mas tentei compartilhar um pouquinho da minha vivência aí nesses últimos anos com inovação, com empreendedorismo, porque que eu sou apaixonado por esse tema. Parabéns. Olha, é um espetáculo, Cauê. Fiquei encantado com a sua história. E eu posso te dizer que eu acho uma coisa que eu já aprendi há muito tempo, que a gente só se arrepende do que não faz, entende? Então, eu acho que seguramente você não vai se arrepender de nada que você não fez, até porque essas escolhas não são irreversíveis. Você poderá seguramente, no futuro, ampliar essa tua área de atuação, mas, sem dúvida, esse caminho vai te permitir muito mais oportunidades. Eu achei realmente um espetáculo. Eu parabenizo você. Nós vamos ter oportunidade de discutir mais à frente esses temas e eu acho que você está trazendo uma visão muito moderna da medicina, da oportunidade, como nós temos que estar abertos a esses caminhos que não são piores nem melhores, são caminhos diferentes. E eu espero muito, e aí eu posso falar a minha visão pessoal, não em nome da instituição, mas eu acho que a Academia Nacional de Medicina, nos seus 192 anos, eu acho que ela precisa trazer um pouco desse oxigênio para dentro, para que ela também participe desse processo de inovação, e eu tenho certeza que isso aí é um caminho irreversível. Então, parabéns, Cauê, eu te agradeço e eu espero que você fique aí para nós podermos discutir mais à frente. Eu queria agora passar a palavra ao acadêmico Rui Maciel,
que vai apresentar a doutora Giane Tsusui, que eu, como eu já falei antes, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu fiquei encantado com tudo que eu já ouvi falar dela, e eu sei da grande expectativa, como hoje CEO de um grande grupo, o Grupo Fleury. Eu tenho certeza que ela tem uma grande responsabilidade, uma missão muito importante pela frente, que vai impactar a todos nós médicos, a nossa saúde como um todo. Então, é uma grande honra tê-la aqui, e eu gostaria que o acadêmico Rui Maciel apresentasse ela e depois nos ajudasse no debate juntamente com a acadêmica Patrícia Rocco e o José Suassuna. Por favor, acadêmico Rui Maciel. Rui, antes de você falar, só queria dizer duas coisas. Cauê, 10 meses de formado, você já falou na Academia Nacional de Medicina. Talvez daqui a 60 anos você lembre disso. E nós temos certeza que a Academia Nacional de Medicina vai existir ainda. Parabéns. Rui. Obrigado, Rubens. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Perfeitamente bem. Ok. Bom, é um prazer para mim participar deste evento, né? Estou aqui desde o começo, apreciei todas as palestras, né? E fiquei absolutamente empolgado aí com a questão do Cauê, né? Eu conheço o trabalho dele, né? O próprio Fleury tem participado, né? Inclusive no HackMed do Fleury, eu fiquei numa torcida lá para um projeto e na verdade que era um projeto ligado à inovação na área médica, né? E o Cauê fez com que quem ganhasse era uma turma que ajudava nos suprimentos, tá certo? Então, falei, pô, eu pensei que fosse uma inovação tecnológica ligada à medicina e o cara me dá o prêmio. Foi sensacional, né? Aquela competição, né? Porque realmente existe um clima, né? Que eu mesmo, velhão, fiquei super animado ali e participei ali da apresentação dos projetos e tal, né? Ele e a colega dele lá, o Torrino, eles criam um clima que a gente fica completamente empolgado, né? Então, parabéns. E a sua palestra foi muito inspiradora. E também é uma satisfação apresentar a Giane Tsusui, né? A Giane é a nossa nova CEO, né? E é para nós, o Rubens sabe disso e muitos dos nossos colegas acadêmicos também sabem desse meu envolvimento com a formação de pessoas, né? E além de eu ter sido eu acho que um mentor bem reconhecido na Escola Paulista de Medicina Unifesp, assim que eu entrei no Fleury, especialmente com o crescimento e o desenvolvimento do Fleury em outras áreas, eu fiquei bastante envolvido na mentoria de pessoas e na atração de pessoas, né? E a Jane foi uma dessas, né? Eu não participei da formação dela, né? Ela é super qualificada, né? Ela, lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela sempre foi a primeira da classe, isso lá eles avaliam tão bem que eles dão um estetoscópio de ouro, né? Isso é muito famoso na USP Ribeirão. E aí a Jane depois ela veio para São Paulo e depois da sua formação no Hospital das Clínicas da USP e no INCOR, né, ela se tornou uma renomada cardiologista. E aí eu entrei na vida dela aí participando ou contribuindo na escolha e no recrutamento. E aos poucos ela foi desenvolvendo uma carreira não só de médica, mas também de gestão, se envolvendo nessa área de pesquisa e desenvolvimento, e claramente foi sendo demonstrado para todos a capacidade enorme que ela teria de assumir funções maiores. Mas ela foi buscar a formação específica, tá certo, né? E hoje é com muita satisfação que nós a temos como CEO, né? Talvez ela seja a primeira CEO de uma empresa listada, né? Na Bolsa, o que muito nos orgulha. Então, sem mais delongas, né? Queria chamar a Giane para dar início à apresentação dela. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. Queria aqui agradecer ao presidente Rubens Belfort o honroso convite, agradecer também ao acadêmico Maurício e também Patrícia Rocco, muito obrigada. E agradecer as gentis palavras do acadêmico Rui Maciel, que sempre para mim foi um grande exemplo e um mentor, aquele mentor de vida inteira,
desde que eu iniciei no Fleury há 20 anos. O Rui foi a pessoa que me entrevistou, e aqui a observação é que o Rui entrevistava todos os médicos que estavam começando as suas atividades no Fleury, como um diretor médico que tinha um bloco de anotações, e eu fui entrevistada pelo Rui, e ao longo de toda a minha vida, como uma fleuriana, eu aprendi muito a questão de cultura, de excelência médica, de excelência técnica, e aos poucos, como foi falado, eu também me aprimorei na parte de gestão. Acho que não vou ficar aqui falando, e depois a gente pode contar um pouco mais dessa história, mas eu gostaria rapidamente de passar aos senhores que, sim, eu tive uma vida acadêmica na Universidade de São Paulo, eu fiz uma formação aí de doutorado no Instituto do Coração, pela Faculdade de Medicina da USP, também fiz um pós-doc mais dedicado à pesquisa, a pesquisa mais básica na Universidade de Nebraska, e sou livre docente em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, ainda ligada ao programa de pós-graduação do Instituto do Coração. Mas, como o Rui bem colocou, eu comecei no Fleury como uma médica, fazendo exames, e ao longo do tempo eu me dediquei à gestão, inicialmente como uma gerente de pesquisa e desenvolvimento. Foi quando eu fiz a minha formação em MBA, em tecnologia, conhecimento e inovação. E após esse período, eu também, em 2012, fui convidada a assumir a posição de diretora executiva médica. Então, recebendo do Rui toda essa responsabilidade de fazer a gestão médica dentro do Grupo Fleury, à época com 1.400 médicos, hoje nós estamos com mais de 3.000 médicos no grupo, mas a essa época também eu me aprimorei em termos de gestão, fazendo cursos na Harvard Business Review, no Harvard Business School, no MIT e também em Wharton, para tentar aí preencher alguns gaps de uma formação médica acadêmica e que migrou para a área de gestão executiva. E felizmente agora eu estou na posição de CEO, mas sem dúvida nenhuma todo esse aprendizado de negócios, todo esse aprendizado de gestão foi muito importante para agora ter esse desafio de liderar um grupo de 95 anos, um grupo que com certeza tem aí uma história feita por médicos com formação e uma ligação muito forte com a academia e que trouxe, graças a essa história, o Grupo Fleury para um reconhecimento muito forte. Sem dúvida nenhuma, temos grandes desafios a partir de agora. Eu gostaria de pedir licença aos senhores para passar uma apresentação falando um pouquinho sobre essa questão de habilidades de liderança. E quando a gente fala de habilidades de liderança, claro que todo mundo, e eu peço aos senhores, se por acaso os senhores não estiverem vendo a minha apresentação, às vezes a gente tem essas questões tecnológicas, mas eu vou tentar aqui rapidamente passar aos senhores um pouquinho sobre essa discussão de habilidades do futuro e a forma de atuação de novas lideranças médicas, que eu acho que é um tema tão relevante depois de tudo aquilo que a gente ouviu nessa tarde tão rica, e eu espero poder contribuir um pouco mais. Embora parte dos temas possa parecer repetitivo, eu gostaria de só dar destaque a alguns temas. Passando rapidamente, então, para a discussão de 3 principais tópicos que foram abordados, mas eu gostaria de retomar aqui nessa última sessão. Primeiro, é a questão de mudanças no sistema de saúde, que todos já estão acompanhando muito de perto, mas quando a gente fala de habilidades do futuro e forma de atuação da liderança médica, é muito importante que, como o Cauê também ressaltou, que todo mundo esteja atento a essas mudanças que foram tão bem discutidas na tarde de hoje. O segundo ponto é discutir quais as habilidades necessárias para o futuro. E, finalmente, trazer alguma reflexão. Obviamente, eu tenho muito a aprender com os senhores, mas trazer a reflexão sobre a forma de atuação das lideranças.
Partindo para esse primeiro ponto, eu não preciso aqui repetir, mas sem dúvida nenhuma, olhando para mega tendências de saúde na população mundial, o envelhecimento da população é um desafio gigantesco em termos de como nós vamos lidar com essa situação e, sem dúvida nenhuma, trazer a inovação e a personalização na medicina, que foram tópicos que os senhores já discutiram hoje, mas que são fundamentais para que a gente vença esse desafio na área de saúde. E o último tópico, sem dúvida nenhuma, é a transformação digital da saúde. Como já foi mencionado, inteligência artificial, big data, são grandes tendências e quando a gente fala de habilidades para o futuro, é preciso que toda a liderança se prepare para lidar com essas situações. E o ponto principal que nós falamos sobre o desafio do sistema de saúde e que cada vez mais a gente precisa falar para a quem está se formando, quem está atuando na área de saúde, é a questão de qualidade e necessidade de você balancear o aumento de custos crescentes com essa demanda grande de doenças crônicas que vem com o envelhecimento populacional. E por que a gente está falando isso agora? Porque dentre as habilidades da liderança médica, sim, está a gestão da saúde de uma maneira geral, a gestão olhando para o aspecto mais preventivo. E, sem dúvida nenhuma, cada vez mais, essa visão de saúde integrada que já vem sendo colocada pelo World Health Organization e também pela OECD sobre entrega de qualidade e principalmente com integração da saúde, olhando a jornada de cuidado do indivíduo, ela é fundamental e ela é algo que cada vez mais nós, líderes da saúde, temos nos preocupado para conseguir fazer cada vez mais saúde integrada. E, sem dúvida nenhuma, para a gente fazer essa integração de saúde, tecnologia é um grande viabilizador. E quando eu falo de tecnologia, sem dúvida nenhuma a gente está falando como a gente pode criar um sistema integrado de informações que faça essa integração entre serviços clínicos, mensure resultados, permita otimizar custos e melhorar os desfechos. Eu acho que essa equação que vem sendo falada sobre a geração de valor em saúde e a tecnologia integrando essas informações, ela pode ser um grande viabilizador. E por que eu estou falando tudo isso? Porque cada vez mais a gente vive nesse mundo digital com dispositivos. Aqui a gente traz alguns dados de estatísticas brasileiras com o número de pessoas hoje, 225 milhões de celulares ativos no país, 97% dos usuários utilizam o celular para acessar a internet e 72% dos usuários procuram informações relacionadas à saúde na internet. Isso só aumentou com a pandemia de Covid-19. Esse é o cenário que a gente vive. E dentro desse cenário, quais são então as habilidades necessárias para o futuro? Sem dúvida nenhuma, o novo líder deve incorporar as tecnologias em sua organização. E quando eu falo de tecnologia, a gente está falando de uma maneira abrangente. Não só tudo isso que a gente falou de integração de sistemas, mas sim internet das coisas, inteligência artificial, computação cognitiva, que ao longo do tempo vai nos permitir cada vez mais fazer análises de dados e utilização de dados para uma melhor gestão de saúde. Agora, é difícil para um médico que eventualmente teve uma formação acadêmica tradicional estar conectado a todo esse avanço tecnológico. O Cauê citou o MIT, onde eu tive também a oportunidade de fazer parte da minha formação de gestão, mas sem dúvida nenhuma, o líder precisa estar conectado a todas essas tecnologias e os desafios que vêm com elas, inclusive os desafios de gestão de novas gerações que estão mais conectadas à tecnologia. Por quê? Porque são pessoas que vêm com um novo mindset, são pessoas que precisam de outro tipo de motivação e hoje, felizmente, a gente vê muitos médicos que já são nativos digitais e que já têm
esse mindset de poder entregar uma combinação entre a medicina mais tradicional e a medicina que vem nesse formato, utilizando novas tecnologias. Sem dúvida nenhuma, com a pandemia, a gente viu o avanço rápido, por exemplo, da telemedicina, que virou uma realidade, que foi rapidamente instituída no país no ano passado, e a gente viu em todos os momentos um avanço muito grande de uso de telemedicina. É algo novo? Não. Na verdade, telemedicina já era um tema que estava muito discutido, mas sem dúvida nenhuma as empresas avançaram, sendo que hoje, em todas as perspectivas de New England Journal, de grandes empresas como a Bain, falando sobre telehealth de uma maneira geral. Houve um aumento de mais ou menos 80% do uso de médicos, em termos de olhar daqui para frente o uso da telemedicina, e sem dúvida nenhuma, não só para o cuidado de rotina, mas os cuidados de casos mais urgentes ou de uma visão que a gente chama de híbrida, como que cada vez mais a medicina será física e digital, e este conceito de medicina híbrida, ele será uma realidade daqui para frente, e a gente vai viver com essa situação. Um outro aspecto que eu queria rapidamente aqui abordar como outra competência de liderança para o futuro é a questão de como a gente lida com inteligência artificial, que também já foi mencionada aqui. Mas lembrando que inteligência artificial, ela pode sim melhorar a questão de experiência de uma maneira geral, e ela tem dados de economia de saúde mostrando que a inteligência artificial, ela se paga, porque ela vai trazer maior produtividade e, sem dúvida nenhuma, diante de todo esse desafio que a gente tem, que a gente falou no início, de equilíbrio de custos de saúde, inteligência artificial e outras tecnologias, elas podem nos ajudar a fazer com que todo esse custo seja equilibrado. No seguinte sentido, primeiro, inteligência artificial reduzir processos repetitivos e aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que libera o tempo do médico para olhar para o seu paciente, para ouvir o seu paciente e para estabelecer cada vez mais essa conexão com o paciente. E é aí que a gente traz este conceito que já está sendo bastante discutido, que é do centauro, ou seja, é o homem e o cavalo, é a combinação entre o humanismo e a inteligência artificial. É a combinação entre você pegar as características principais de máquina, em termos de consistência, de objetividade e de precisão, e do lado humano, do médico, olhando para a criatividade, para a adaptabilidade e para a intuição, que são características peculiares e que nunca serão substituídas. Então, cada vez mais, os vários milhares de artigos colocam que esta mistura entre o computador e o médico trabalhando juntos é o que vai ser o futuro. A gente sempre diz, a inteligência artificial não vai substituir o radiologista, mas o radiologista que usa inteligência artificial vai substituir o radiologista que não usa, e sem dúvida nenhuma, aqui dentro do Fleury, como uma instituição de medicina diagnóstica com muitos radiologistas, a gente tem atuado bastante com inteligência artificial. E, finalmente, eu queria lembrar que, dentre as habilidades necessárias, e a gente falou aqui certamente sobre a questão de inovação em produtos, em serviços e novos negócios, criar uma cultura, uma organização que tenha inovação em todos os seus níveis, ela é fundamental. E é sim papel do líder criar essa cultura em todos os aspectos de uma organização médica. E para criar essa cultura de inovação, é necessário, primeiro, ter diversidade de pensamento. E isso é muito importante, porque nem sempre
as organizações estão preparadas, principalmente as organizações médicas, de fazer essa combinação entre diferentes talentos. Por exemplo, engenheiros, cientistas de dados, médicos, gestores. De uma maneira geral, ao longo do tempo, a gente tem feito isso, criando essa diversidade de pensamento, inclusive a diversidade geracional, que é tão importante. O segundo aspecto, que é muito importante dentre as habilidades, é a questão de você tolerar o conflito criativo. E é muito natural que, a depender da forma como as instituições são organizadas, elas sejam criadas para evitar conflitos, inclusive dividindo os departamentos em diferentes silos, onde essas integrações elas são mais difíceis. E se você cria um ambiente mais confortável, mas sem dúvida nenhuma, como uma habilidade necessária para alavancar a inovação, a criação de ambientes em que você permita conflitos criativos, ele é muito importante. Correr risco, claro que a gente nunca pode deixar a segurança do paciente no risco, mas correr risco em modelos de negócios, ela é necessária, e aqui nós falamos sobre empreendedorismo, e finalmente experimentar. Saber experimentar, saber errar rápido e retomar o seu rumo. E um outro aspecto que eu gostaria de trazer é a gente sair desse mindset de escassez, de visão de custo, mas passar por um mindset de abundância, de como que a gente pode criar valor. E nós sabemos que nós temos muitas oportunidades no Brasil quando a gente olha para a área de saúde. A gente, tanto na esfera pública como na privada, nós vemos uma enormidade de iniciativas e a gente precisa saber aproveitar essas oportunidades, principalmente tendo um foco na resolução das necessidades do paciente. Todas as instituições médicas que colocam o paciente no centro, e a gente tem vários exemplos em que esta visão de colocar o paciente no centro realmente nos permite uma integração, nos permite sair dos silos, nos permite fazer com que médicos, equipe técnica, equipe de gestão trabalhem junto com o único foco de proporcionar o melhor cuidado ao paciente, ele é fundamental. Como já mencionamos, empreendedorismo é fundamental e principalmente a força do coletivo. E aqui eu gostaria de colocar o quanto que a cultura de uma organização ela é fundamental para que você alavanque diferentes talentos para que cada pessoa realmente contribua para criar esta visão de valor para o paciente. Finalmente, e já aqui partindo para a minha última parte desta apresentação, eu gostaria de ressaltar a questão da nova forma de atuação das lideranças. Eu trago aqui para os senhores alguns exemplos, nós temos inúmeros exemplos falando sobre o desafio da liderança diante de todo esse caminho de incerteza, de todo esse ambiente de ambiguidade que a gente vive. Mas, sem dúvida nenhuma, é muito importante a gente ter uma visão de modelagem, de caminho estratégico, inspiração com uma visão compartilhada, desafiar os processos, deixar que os outros ou dar mais autonomia e, finalmente, incentivar o coração. E quando eu falo deixar que os outros ajam, é realmente estimular cada vez mais a colaboração, dar um foco muito grande em criar um clima de confiança. E essa criação de um clima de confiança é, sim, papel da liderança das organizações. E criar um clima de confiança vem sendo apontado em todos os fóruns como sendo um item fundamental na nova liderança das organizações. E quando a gente fala criar um clima de confiança, eu trago para os senhores esse artigo da Harvard Business Review que fala sobre começar com confiança. E isso é fundamental, como a gente falou. E confiança, ela tem a ver com vários aspectos. A confiança implica em autenticidade, em falar a verdade,
em expor vulnerabilidades e criar um ambiente onde todo mundo pode se expressar. Um segundo aspecto da confiança tem a ver com realmente dar autonomia, responsabilidade, incentivar as pessoas a exercer as suas capacidades em sua plenitude. É você realmente acreditar que as pessoas podem fazer aquilo e dar este voto de confiança. E, finalmente, a empatia. E empatia é fundamental. E neste mundo em que a gente vive, cada vez mais digital, trazer esses aspectos de empatia é o segredo do sucesso. Porque você entender o que o outro está sentindo e como o outro está pensando também é fundamental na liderança das organizações. E nesse artigo também é colocado esta visão de time. Como você cria esta confiança entre os times, uma vez que, se você tem times diversos, é possível que você tenha uma zona de compartilhamento de conhecimento restrita. Se você tem um time muito homogêneo, embora você tenha esta confiança mais clara, você tem uma quantidade menor de ideias ou de conhecimento sendo ventilado. E o que é a proposta é você criar times inclusivos, onde você tem muito conhecimento e que esse conhecimento também é compartilhado. Sem dúvida nenhuma, fazer isso é uma arte, mas é isso que os líderes precisam fazer. Cada vez mais estimular a diversidade e o compartilhamento de conhecimento entre todos. Para finalizar, eu digo que nós precisamos olhar para o futuro com um novo olhar. E um novo olhar exige da gente sair da zona de conforto, pegar todo o conhecimento acumulado, mas, sem dúvida nenhuma, continuar aprendendo e aprendendo das diversas maneiras. Finalmente, eu trago aqui o exemplo daquilo que vem sendo discutido cada vez mais sobre as organizações, entre você fazer o balanço do controle versus a confiança. E como eu falei, você dar essa segurança psicológica com valores compartilhados, com interdependência e uma busca genuína por um propósito maior, além do resultado financeiro, ela é fundamental. Particularmente, a gente vê que as organizações, elas estão saindo de um modo onde, até então, era dado foco em resultado financeiro para dar uma visão de um capitalismo de stakeholders, onde você olha para não só o acionista, mas também para todos os colaboradores, todos os médicos, todos os fornecedores, e você cria esse ambiente de confiança. E quando você faz isso, você tem resultados melhores. Eu trago aqui para os senhores uma referência sobre um framework onde você discute o futuro das organizações, principalmente com esse olhar de você fazer mudança em todos os negócios do século XXI, onde é falado muito sobre propósito das organizações, sobre confiança, sobre cultura, sobre esse sentimento de dono que é tão fundamental para as organizações progredirem, sobre a importância de governança corporativa e todos os aspectos ESG que vêm sendo bastante incorporados em todas as práticas de liderança, e também sobre as questões regulatórias e éticas, que são fundamentais para as organizações. Eu acredito muito que essa visão de organizações do futuro, ela vai mudar ao longo do tempo a forma como a gente se conecta. E um ponto muito importante desse artigo também da Harvard Business School é que você ter uma combinação de senso de propósito com clareza de direcionamento nos leva a um retorno das organizações muito melhor. Então, essa foi uma pesquisa feita com 429 empresas nos Estados Unidos, mais de 450 mil respondentes, e que mostrou que você ter senso de propósito é importante, mas o melhor resultado vem quando você tem senso de propósito associado à clareza de direcionamento. Então, vejam só como tudo isso, ele acaba sendo muito importante para aquilo que a gente quer
olhar para o futuro. Finalmente, eu trago também esse dado de um estudo com mais de 3.000 organizações, aonde toda essa visão de estratégia ambiental, social e de governança associada com inovação leva ao melhor retorno financeiro das organizações. Então, para finalizar, eu fecho aqui para os senhores algumas habilidades chaves de liderança do futuro. Primeiro, essa visão de você ter uma estratégia, mas saber flexibilizar a estratégia e fazer mudanças rápidas em um mundo onde tudo está mudando de uma maneira muito rápida, você ter essa capacidade de se adaptar a esse ecossistema competitivo com rápidas mudanças. O segundo ponto, ser aberto e autêntico. Cada vez mais você combinar as competências básicas e o know-how são de muita importância. E você trazer esse equilíbrio entre pensamentos, emoções, comportamentos com conhecimento técnico é importante. Também é muito importante, cada vez mais, nós temos essa visão de compreender as pessoas por meio de neuroliderança. E o que isso significa? Que realmente você precisa ter empatia e construir uma colaboração dentro da organização, onde reside o valor único de cada pessoa. Promover a inovação, que nós já falamos muito sobre a importância disso, com propriedade, autonomia e responsabilidade. Estabelecer a melhor combinação entre homem e máquina. Cada vez mais a inteligência artificial e a tecnologia chegam, mas é preciso encontrar a melhor divisão do trabalho entre todos, para que, entre as pessoas e as máquinas, para maximizar as capacidades de cada um. Ser suficientemente humilde para desenvolver os outros, assim como foi falado, mentoria, e você ter a capacidade de ensinar e fazer com que as pessoas tenham e a organização tenha uma cultura de aprendizagem genuína é muito importante. E, finalmente, eu não poderia deixar de dizer que é preciso o alinhamento, mas que você se mantenha flexível. Cada médico é único. Os líderes precisam ser flexíveis o suficiente para aproveitar seus pontos fortes e trazer o máximo de diversidade possível para suas equipes. Ao mesmo tempo, os líderes precisam facilitar a convergência em direção a um objetivo compartilhado, comum. Eu não poderia deixar aqui de colocar como um grande exemplo de liderança médica para o Grupo Fleury, o acadêmico Rui Maciel, que o tempo inteiro nos mostrou no dia a dia todas essas habilidades de liderança e que foram e sempre serão importantes para o Grupo Fleury. Então, o Rui foi um exemplo de líder que conseguiu tornar cada pessoa especial, promover uma cultura de aprendizado, de inovação, e até hoje, estando num papel máximo de conselheiro, permanece cobrando o tempo inteiro esta visão de um objetivo compartilhado e uma filosofia comum. Isso é um grande exemplo de liderança para o futuro. Então, eu termino aqui essa apresentação citando Peter Drucker, que a melhor forma de predizer o futuro é criá-lo, e nós temos aqui a oportunidade de criar o futuro. O que os senhores apresentaram na tarde de hoje, sem dúvida nenhuma, é uma excelente visão do futuro. Muito obrigada. Obrigado, muito bom. Excelente, Jane. Muito bom. Eu já tinha ouvido falar que você, além de outras características, tem também essa de ser ótima speaker. Eu dizia o seguinte, acompanhando o Fleury desde a década de 60, Jane, eu não esperaria menos de você, por isso, parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns, Rui, por essas palavras que você merece e por essa cultura que você, com vários outros médicos, ajudou a formar e a manter. Parabéns. Eu passo a palavra ao acadêmico Maurício Magalhães para continuar o programa. O nosso presidente Pietro Novellini está presente entre nós, motivo de sempre alegria. Não sei qual é a ordem, Maurício, se vocês têm algum comentário entre vocês ou já podemos passar para os acadêmicos. Aí eu só queria, inicialmente, agradecer a doutora Jane Tsutsui, realmente
como eu já falei mais uma vez, eu não tenho ainda a oportunidade, o privilégio de conhecê-la pessoalmente, mas eu já tinha ouvido falar maravilhas do seu desempenho no Grupo Fleury, agora mais ainda com essa apresentação super didática. E eu queria só ressaltar um ponto, tanto na sua apresentação como do Cauê, que eu acho que fortalecem muito, é que foi o que você falou muito bem da confiança que tem que ser passada. E vocês dois falam daquilo que vocês vivem, vocês não estão falando de teoria. Isso é a vivência de vocês. O Cauê deu um testemunho do que é ser um visionário, um empreendedor e confiar nos seus sonhos. E você está dando um exemplo de como se inspirar em líderes, a criar, desenvolver. Você desenvolveu essa habilidade. Você sabe que essa frase do Peter Drucker, ela fez parte da minha memória da Academia Nacional de Medicina. Quando eu me candidatei à academia, eu também citei essa frase que eu também tenho como um grande exemplo de que nós temos que prever o futuro e construí-lo. Então, e você, sem dúvida, construiu, está construindo o seu, e eu tenho certeza que a história do Fleury vai ser outra depois do seu desempenho. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado. E eu queria, então, passar a palavra, abrir a acadêmica Patrícia, ao acadêmico Suassuna, que coordenaram esse evento comigo, e ao acadêmico Rui Maciel, que vão conduzir esse debate agora. Por favor, eu passo a palavra à Patrícia, ao Suassuna e ao acadêmico Rui Maciel. Patrícia. Gianni, excelente apresentação, assim como de Cauê. Eu acho que a apresentação de vocês é que faz com que o futuro que a gente sempre pensa que está tão distante, está presente. Então, eu queria entender melhor como é que, e aí é uma pergunta para vocês dois, que a gente faz para que isso que a gente pensa que seja futuro, seja o presente na maioria das universidades. Porque isso tudo que a gente fala parece ser muito distante. A universidade ela está sempre muito fechada em conhecimentos muito rígidos e o novo fica muito longe da gente. Eu queria saber como é que a gente pode transformar o que a gente pensa de futuro no presente. Parabéns aos dois. Eu sugiro, Patrícia, que as perguntas sejam respondidas no final. Gianni, se você puder, anota isso e o Cauê também, para que no final vocês, até porque talvez as perguntas se repitam, assim eu acho que fica melhor. Suassuna, você quer falar alguma coisa? Eu realmente apreciei muito as duas palestras. Eu confesso que eu tinha curiosidade imensa para entender a história do HackMed e realmente foi muito interessante a apresentação do Cauê. E acho que na carreira dos dois que apresentaram uma carreira mais tradicional e uma carreira totalmente mais diferente, tem também um componente de serendipity, né? Em algum momento houve um acaso que mudou a trajetória dos dois e levou a esse momento atual. E eu acho que, mais do que isso, embora a gente esteja falando de inovação, tem a ver muito com a característica humana de perseguir as suas ideias. Né? Assim, eu tinha um amigo alemão que dizia que o brasileiro era um povo muito criativo. O problema é que ele tinha uma ideia cada 24 horas e não terminava a ideia do dia anterior. Né? Então, o que vocês mostraram aqui foi exatamente o contrário, né? A ideia de perseguir a ideia e transformar essa ideia realmente num fato que mudou a vida de vocês, e eu acho que é muito interessante perceber isso nas apresentações, e eu espero que os jovens líderes que fazem parte da academia e que são a razão até dessa sessão, eles possam aproveitar essa oportunidade de ver que os caminhos são vários dentro de uma percepção de perseguir aquilo que toca o coração e aquilo que é o senso de oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Suassuna. Eu passo a palavra ao acadêmico Rui Maciel e depois abrir a palavra à bancada acadêmica que irão fazer comentários, e no final tanto a Gianni como o Cauê e os
que participaram do módulo da manhã, da parte da tarde, que estejam ainda aí, que possam também fazer comentários. Então, Rui, você, por favor, depois o acadêmico Pietro Novellino, nosso presidente. Rui Maciel. Obrigado, Maurício. Então, eu gostaria de lembrar aqui duas introduções que foram feitas pelos nossos coordenadores, né? Primeiramente, o Suassuna falou que a medicina mudou para sempre. A medicina tradicional não será mais o que era, né? E eu sou partidário dessa visão, e a pandemia fez com que aquilo que estava um pouco escondido, que nós tirássemos o véu, tá certo? E aí mudou completamente, né? Não só os pacientes, mas os médicos, né? Eu me lembro aqueles médicos que eram contra a telemedicina, viraram fãs da telemedicina, tá certo, né? Até porque puderam manter o contato com seus pacientes, né? E a Patrícia também mencionou na sua apresentação, né, que na medicina cabe tudo, tá certo, né? E aí nós vimos dois exemplos aparentemente díspares, né? De um cara que teve a coragem de, se formando na melhor, né, na minha modesta opinião, faculdade de medicina do país, tá certo, né? Resolveu inovar completamente, tá certo, né? E, por outro lado, uma pessoa com uma formação completamente clássica, né, acadêmica, né, com livre docência, quer dizer, a Jeane tem todas as pedrinhas, tá certo, né, de uma formação acadêmica, né, ótima universidade, residência, pós-graduação, doutorado, estágio no exterior, livre docência, tá certo, e também mudou a marcha, né, e tem uma carreira brilhante, né. Então, aquela primeira palavra da Patrícia, nós tivemos dois exemplos aqui absolutamente contundentes aí, né, de que na medicina cabe tudo, né. Eu queria ter sido cirurgião, né, e essa é para o Cauê, eu comecei a fazer o R1 de cirurgia, e aí eu vi que não dava para o trem, tá certo, e desanimei, né, e ao invés de, transformei aquele limão numa limonada, tá certo, né. Então, eram essas considerações aí que eu queria fazer. E passo a palavra ao meu querido eterno presidente Pietro Novellino, que, por favor, Pietro, você está a postos? Pietro, o microfone está ligado, está desligado. O microfone, Pietro. Enquanto liga o microfone do presidente Pietro, desde o final do ano passado, a gente sonhava em fazer um HackMed aí no Rio de Janeiro. E o Giovanni Cherry e eu conversamos com o Cauê, aí, ano retrasado, aí pandemia, confusão. E agora eu chequei com ele e ele topou. Então nós vamos tentar, apesar da pandemia, organizar para os próximos meses um HackMed. Não sei se já houve outros HackMeds aí no Rio de Janeiro, Cauê, mas acho que vai ser uma inovação. Eu acho que vai ser muito bom a academia participar de uma atividade assim tão criativa, e a gente vai selecionar adequadamente alunos e sob a tua orientação. Mais do que nunca, o jovem e o estudante têm que ensinar os professores, e ensinam os professores. Então, Cauê, acho que vai ser muito simbólico a gente ter uma atividade na academia, onde um médico formado há 10 meses vai orientar professores formados há algumas gerações, tá bom? Vamos em frente agora. Presidente Pietro Novellino. Vossa Excelência está me ouvindo? Perfeitamente. Perfeitamente. Excelentíssimo senhor presidente Rubens Belfort Júnior, senhor secretário acadêmico Brandão, eminentes confrades e eminentes convidados por essa tarde e essa noite maravilhosa. De maneira que eu queria me congratular com o acadêmico Maurício Magalhães, a acadêmico Patrícia Rocco e o acadêmico Suassuna, e uma
consideração especial ao acadêmico Rui Maciel. Eu conheci o acadêmico Rui Maciel ainda no início da minha carreira no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, onde, desculpa a falsa modéstia, tivemos a oportunidade de criar o serviço de cirurgia. E só naquela época praticamos 2.500 cirurgias em 10 anos. Senhor presidente, eu queria me congratular com a professora Sander, a professora que, evidentemente, apresentou uma palestra maravilhosa sobre todos os aspectos, como todos os outros participantes. A doutora Jane mostrou realmente uma trajetória que orgulha a todos nós. E os comentários aqui, senhor presidente, eu não sou de rasgar seda, como se dizia antigamente, mas os comentários dos nossos confrades foi realmente excelente. Eu, na altura dos meus 88 anos de vivência, eu cito rapidamente um exemplo. Quando surgiu a cirurgia minimamente invasiva, foi um entusiasmo para todos os cirurgiões. No entanto, quando o cirurgião tinha dificuldade e alguma complicação, ele convertia para a cirurgia chamada aberta. O mesmo acontece com a cirurgia robótica, que eu tenho, não pratico, mas tenho uma vivência sobre esse novo método cirúrgico. Queria só perguntar à doutora o que ela acha, e todos que estão nesse augusto auditório, senhor presidente, qual é a perspectiva de poder introduzir no SUS esses avanços maravilhosos que nós todos aplaudimos. Então, eu modestamente pergunto aos ilustres palestrantes uma opinião apenas para a questão de uma perspectiva da minha parte. Se eu tiver tempo de ver essa evolução maravilhosa. Então, eu encerro esse meu breve comentário parabenizando, senhor presidente, em nome de todos os acadêmicos, a vossa excelência. E, evidentemente, a qualidade, viu, e a didática de todos que apresentaram essas palestras maravilhosas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Então, seguindo a sugestão anterior, vamos ver os acadêmicos que queiram fazer comentários, Rui, e depois você indica quem vai responder, tá bom assim? Então, algum acadêmico querendo fazer uso da palavra, por favor, mão eletrônica ou mão anatômica. Walterzinho, por favor. Bom, é inquestionável a qualidade das palestras, né? O professor Noverino, como sempre, já falou isso muito bem. E eu vou seguir a linha de raciocínio dele e vou um pouquinho mais além, professor. Quando é que a gente vai poder aplicar isso tudo e ter o cartão de saúde europeu, onde se muda de país e é atendido gratuitamente no outro? É um passo bem à frente além do SUS. É um SUS, digamos, sul-americano, ou tomara que seja um SUS mundial. Porque o que nós ouvimos muito e falar aqui é um sistema americano, onde se visa o lucro, né?
e não em contraponto ao francês ou ao inglês, português, onde a evolução, o desenvolvimento e os custos vão para o governo. Eu queria saber exatamente a mesma coisa que o professor Novelino falou, minha pergunta vai nesse sentido, apenas acrescentando ou alongando um pouquinho mais para o cartão de saúde europeu. Obrigado. Acadêmico Sabrato, por favor. Senhor presidente, não sei explicar a razão, mas o meu vídeo está... Estou sem o vídeo, não importa. Eu espero que todos me ouçam. Perfeitamente. Bom, na verdade, toda a reunião de hoje foi extremamente gratificante, sobretudo para um clínico como eu, que sempre busquei, não é, na pesquisa básica, as respostas para as minhas inquietudes. Fiz minha primeira tese de titulação de titular de pediatria com um problema clínico de diarreia, buscando na microscopia eletrônica a explicação dos meus problemas. Depois, estudando gastroenterologia, vi que havia necessidade de nós avançarmos dentro da ideia da simples gastroenterologia para a imunologia. Fiz 3 anos de imunologia em Washington, ambulante, e fui capaz de descrever uma doença nova, né, conhecida hoje como alergia alimentar. Tudo isso baseado em quê? Baseado na pesquisa básica, né, na imunologia. E essa é uma vida de um pesquisador inquieto. A minha pergunta para as excelentes apresentações é: que instrumentos, não é, nossos dirigentes de instituição devem facilitar para que pesquisadores como eu, que tem uma raiz, né, realmente fortemente plantada na medicina básica, possa fazer disso o que é importantíssimo, que é a ligação, né, do bedside com o bench, e voltando do bench para o bedside. Minha vida sempre foi essa, do bench, né, do bedside para lá e do bedside para cá. Essa é a minha pergunta. Esses meus colegas com a experiência que têm, o que eles sugerem que a gente possa fazer de modificação nos currículos de nossa escola? Essa é a minha pergunta, Excelência. Muito bom. Eu não sei se o acadêmico Maurício Magalhães, por favor. Eu queria perguntar à doutora Giane, assim, até complementando o que a acadêmica Patrícia falou sobre as universidades e a iniciativa privada. Eu queria saber assim, onde está o gargalo das parcerias público-privadas do SUS com os laboratórios? Só para dar um exemplo simples, por exemplo, um dos maiores gargalos que eu que lido muito com câncer de mama enfrentamos é a patologia. Nós não conseguimos hoje, os laboratórios públicos e laboratórios das universidades, ter uma celeridade no diagnóstico que nós temos hoje com esses grandes grupos, todos em 3, 4 dias nós temos o resultado da patologia, da imunistoquímica. O que é preciso ser feito para que haja esse link entre serviço público, parcerias público-privadas, que a gente acesse, assim como para métodos diagnósticos de imagem, mamografia, como é que nós poderíamos fazer isso? O que é preciso fazer? O que nós, sociedade, precisamos? Eu sei que não é um trabalho só do Fleury. A sociedade se empenhar para que isso se torne realidade. Obrigado. Bom, não sei se tem alguma outra pergunta. Então, antes de passar para o Rui, cadê Maurício? Eu vou lhe dizer como é que nós resolvemos esse problema no Instituto da Visão. Nós fizemos um convênio com o Laboratório Fleury. Rui, a palavra é tua. Obrigado, Rubens. Então,
Eu estou vendo que o Luiz Henrique não está mais aqui no grupo, né, para responder a questão aí da medicina translacional que o Sabrá fez, né? Então, eu daria oportunidade para a Jeane tentar responder essa última questão de como realmente pode haver uma integração maior das universidades e o SUS com outras empresas que também eu acho que estão interessadas, mas a Jeane pode responder melhor do que eu. Perfeito. Eu agradeço várias perguntas muito interessantes. Eu também não quero tomar muito tempo, mas eu gostaria de passar algumas questões aqui, principalmente com relação a esse aspecto tão importante que o acadêmico Maurício trouxe, sobre como a gente pode fortalecer essa iniciativa, a integração entre as universidades e as empresas. E esse é um modelo, quando a gente discute inovação, sem dúvida nenhuma, esse é um aspecto muito relevante para se considerar. Primeiro que a produção do conhecimento científico básico, ele é fundamental para que você tenha uma inovação. E quando a gente olha modelos fora do país, cada vez mais essa transferência de conhecimento entre as universidades e a iniciativa privada, seja por meio de, por exemplo, startups, seja por meio de parcerias mesmo com instituições mais tradicionais, ele é algo que precisa ser benéfico para todos, seja dando retorno para a universidade, para que você continue investindo em pesquisa, mas também para a própria sociedade, que uma vez que isso chega por meio de inovação a produtos e você beneficia a sociedade, eu acho que esse é um papel tanto da universidade quanto da própria empresa, este papel social, e é sim papel das empresas, mesmo empresas que tenham aí um perfil mais voltado para o mercado de capitais. Então, primeiro ponto, eu acho que é importante a gente enfatizar isso, e a gente precisa acelerar cada vez mais esses mecanismos de transferência de conhecimento e de parcerias em inovação. A gente vê inúmeros exemplos, seja no meio de pesquisa científica, seja no meio de aplicação prática, em que essas parcerias acontecem, obviamente, talvez muito aquém daquilo que é desejável, mas o próprio Fleury, na sua essência, na sua história, ele fez muita inovação por ter médicos que também atuavam nas universidades, e até hoje nós temos programas de parceria que são abertos para que a gente consiga desenvolver projetos conjuntos. Isso em nível de produção de conhecimento e depois para que isso, por exemplo, se torne um teste aplicável à sociedade. Mas, principalmente, eu acho que o ponto que foi trazido é como a gente poderia otimizar tanto o aspecto de gestão como entrega de serviços, mantendo esta visão de que sejam serviços acessíveis. Porque eu acho que o ponto que foi trazido aqui também pelo próprio acadêmico Walter, é como que a gente consegue, de uma certa forma, aumentar o acesso a uma série de tecnologias que hoje elas estão mais ligadas à iniciativa privada, porque elas têm um custo, mas que a gente deveria pensar como um grande problema social de você oferecer essas tecnologias que beneficiam os pacientes para todo mundo, também no sistema SUS. Obviamente, a gente sabe que hoje o gasto com saúde, o percentual do PIB do Brasil, em torno de 9%, ele não é dos maiores, mas também não é dos piores. O que tem, talvez, sim, que a gente utilize melhor os recursos de uma maneira geral, isso em todo o sistema de saúde. Eu acho que o que foi discutido hoje aqui é como a gente faz uma integração do cuidado para você evitar qualquer tipo de desperdício no cuidado ao indivíduo. Então, o fato de você ter uma coordenação de jornada, um diagnóstico mais precoce, ele ajuda a você reduzir ou equilibrar os custos, e talvez a própria tecnologia, que se de um lado, como o acadêmico Pietro trouxe, né? Se um lado são tecnologias relativamente caras, e algumas assim o são, e aí a gente precisa ser extremamente rigoroso
na discussão de incorporação de tecnologia. Por outro, uma vez que a tecnologia se prove, e aí você tem muito health economics, né, economia de saúde, mostrando o real benefício no desfecho do indivíduo, uma vez que essa tecnologia se prove, ela deveria ser incorporada para trazer um benefício real para todo o sistema de saúde. O que eu quero dizer é que nós temos um grande desafio, todos nós, como médicos, como acadêmicos e como sociedade de uma maneira geral. Como a gente torna a saúde, ao mesmo tempo, com mais qualidade, olhando efetivamente para uma integração de jornada de cuidado e um melhor desfecho clínico, porque é isso que importa. Não adianta incorporar tecnologia se ela não trouxer um benefício real para o paciente, é só um custo que você coloca a mais para o sistema, e o sistema realmente ele está com muito desafio de custo, mas aquelas tecnologias que trazem benefício, elas devem ser incorporadas. Eu, particularmente, acredito muito que a tecnologia, embora seja um desafio de incorporação, ela é um viabilizador para a gente aumentar o acesso à saúde às pessoas. A própria telemedicina, com todas as discussões que a gente teve sobre o seu uso, ela mostra que você consegue aumentar o acesso à orientação médica de algumas pessoas que, caso contrário, não teriam neste momento de pandemia. Então, a tecnologia ela precisa ser encarada com toda a responsabilidade e com toda a questão de você efetivamente medir desfecho, que é um super desafio. E aí, acadêmico Walter, sem dúvida nenhuma, você ter integração de informação para que um paciente tenha a sua informação de saúde e que ele possa, em qualquer local, levar essa informação, este é o grande modelo de um modelo centrado no paciente, que a gente discute e a gente tem uma série de caminhos para fazer isso, mas realmente nós ainda estamos distantes, infelizmente, dessa realidade, mas eu acho que pensando em sonho e pensando em aquilo que a gente precisa construir para o sistema de saúde, nós precisamos perseguir esse tipo de iniciativa cada vez mais. Desculpa ter me alongado, mas eu quis aqui trazer uma abordagem um pouco mais ampla, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que cada vez mais as instituições precisam colaborar e tomara, né, que a gente possa estar mais próximo do atendimento também do paciente público, aumentando o acesso à saúde. Acho que, Jane, foi excelente e a gente percebe sempre, né, a importância que quando essas parcerias venham ocorrer, tem que haver humildade de ambos os lados. Não pode a universidade, eu tenho 2 chapéus, aliás, eu tenho vários chapéus, eu não tenho cabelo, mas tenho vários chapéus. A gente não pode ter essa posição a priori, que eu sou a universidade, eu tenho conhecimento, e você que é um empreendedor, você só quer ganhar dinheiro. E o empreendedor não tem que ter também a visão de que eu tenho dinheiro, portanto eu vou mandar. Nós temos em São Paulo uma experiência de 3 gerações. Realmente, o Fleury sempre teve uma atividade muito forte com a Faculdade de Medicina, com a Escola Paulista, e sem dúvida, há 3 gerações a gente faz parcerias que muitas vezes não tiveram nem um nome, não foram nem registradas. A quantidade de teses realizadas em 3 gerações é fantástica, é fenomenal. E talvez por nunca ter sido feito convênio oficial, funcionou tão bem, né? Então, nós temos que cada vez mais perseguir esse caminho. A universidade não tem como competir com a área privada, nem a área privada consegue competir com a universidade. A gente na universidade sabe fazer pesquisa e finge que sabe ganhar dinheiro. E muitos desses hospitais boutique, eles sabem ganhar dinheiro e fingem que fazem pesquisa. Então, juntar os dois vai ser muito útil. Rui, a palavra é tua. Obrigado, Rubens. Na verdade, né, eu também tenho outros chapéus, né? E não tem cabelo. Atualmente, eu sou coordenador adjunto da área de saúde da FAPESP, e uma das experiências mais formidáveis que nós tivemos, né, sob inspiração do Luiz Eugênio Mello, que é o diretor científico da FAPESP, nós fizemos uma provocação e logo no começo da pandemia da Covid, de juntar os dados do Fleury, do Einstein e do Sírio, né, que são até instituições concorrentes entre si, mas que sob o patrocínio da FAPESP e com o apoio da USP, que tinha já
uma plataforma extraordinária de você conseguir fazer data sharing, de levantar todos, quer dizer, de colocar nessa plataforma os dados de exames e do desfecho desses pacientes, né? E com isso, e oferecemos isso daí, né? Dentro de uma visão de ciência aberta, né? Que é uma das questões que a FAPESP leva muito em consideração, e tivemos mais de 20 mil downloads desses dados, né? Muitos deles internacionais. Já vários papers já surgiram, né? E mostraram algumas coisas que só com uma quantidade de dados enorme que você tem, que dá para se achar, né? Então, para mostrar aí uma iniciativa, né? De uma entidade que financia, e tudo isso a custo zero, né? A USP providenciou a plataforma, a FAPESP estimulou a colocação dos dados e o Fleury e os hospitais colocaram os dados. E agora outras instituições, como o próprio Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Beneficência Portuguesa e outros hospitais universitários estão também colocando lá os dados, né? Mostrando que eu acho que existe isso, Rubens. Eu que sempre tive essa vida meio híbrida durante toda a minha carreira, trabalhando numa instituição privada, mas também na universidade, né? Eu acho que nós estamos num momento ideal de vencer os espíritos aí, que você descreveu muito bem, tá certo, né? Às vezes a gente tem grandes ideias e não consegue aplicá-las, que as ideias surgiram antes, né? Feliz é o Cauê, que teve uma ideia e rapidamente conseguiu implementá-la, né? E por isso que eu parabenizo ele. Eu queria acrescentar que essa questão da mentoria, que foi o início da vida dele no HackMed, um outro nosso colega acadêmico, o professor Medina, da Unifesp, criou há muito tempo um sistema de mentoria aí que é extraordinário, né? Especialmente depois do advento das cotas. Eu acho que o Medina teve um impacto enorme em termos de ajudar uma série de alunos, especialmente, quer dizer, sempre, mas especialmente depois do advento das cotas, onde nós tínhamos uma população de alunos talvez mais fragilizada, e que esse programa da mentoria foi extraordinário, não só do ponto de vista de ajuda psicológica, conforme o Cauê mencionou, mas também do ponto de vista de direcionamento de carreira, de visão e assim por diante, né? Muito bom. Acho que não sei se tem algum outro comentário. Os nossos coordenadores querem algum outro comentário fazer? Ou não havendo, Maurício pediu a palavra? Maurício Gomes Pereira? Acadêmico Maurício, por favor. Enquanto você pega o microfone, eu queria aproveitar para lembrar que a semana próxima nós vamos ter uma sessão bastante interessante com a copatrocínio da Academia Brasileira de Ciências e a Rede Vírus do Ministério de Ciência e Tecnologia para discutir as próximas etapas das vacinas e como avaliar a população vacinada. Isso vai levar à elaboração de um documento com participantes da Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Ciências e a Rede Vírus, e vai ser a constituição de um documento inicial de diretrizes básicas. Nós teremos a nossa academia representada nesse grupo de trabalho pela acadêmica Patrícia Rocco e pelo acadêmico Marcelo Barcinski. E em agosto nós temos uma grande reunião sendo preparada com o pessoal do Health National System da Inglaterra, principalmente falando isso que a doutora Jane comentou, incorporação de novas tecnologias que levem ao maior valor, e não pelo custo maior ou retorno financeiro maior para o investidor. O acadêmico Temporão está organizando isso comigo, com o apoio da Embaixada Britânica em Brasília, com o apoio também do grupo que dá apoio ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e com outro professor de São Paulo, o professor Mauro Campos, que é interessado nesse assunto. Então, a gente vai continuar a debater isso. Nós acreditamos, eu acho que essa tarde mostrou isso, a Academia Nacional de Medicina é um think tank.
onde não apenas temos os acadêmicos, mas graças aos acadêmicos nós trazemos as melhores pessoas em toda a área de saúde do Brasil para uma discussão onde ninguém tenta hegemonia, ninguém tenta unanimidade, mas a gente aprende a ouvir os outros, né? Então, eu passo a palavra agora, por favor, Maurício. Senhor presidente, nós tivemos uma tarde e uma noite memoráveis. Foram brilhantes palestras. Eu só gostaria de comentar só um ponto. É sobre a pesquisa clínica no Brasil. O que foi abordado, na realidade, foi o teste de hipótese feito no exterior. Não estou querendo desmerecer, não. É importante. Quanto mais hipóteses tem no exterior, mais centros são necessários. Por que são necessários? É porque precisa de uma amostra clínica, uma amostra de pacientes grandes. Esses centros, então, vão examinar 10, 20, 30 pacientes. Isso vai aumentar no Brasil, porque vai aumentar a pesquisa no mundo. Mas eu queria pegar, como nós estamos falando de pesquisa transnacional, eu queria pegar a pesquisa pré-clínica. A pesquisa pré-clínica, onde se levantam os problemas, levanta a hipótese e decide como vai ser feito. E depois distribui isso no mundo, os centros que vão trabalhar nisso, aqueles centros que têm capacidade. Eu queria saber como é que está o Brasil nessa fase pré-clínica, se está tão bem como nessa expansão da pesquisa clínica de teste de hipóteses. Essa pergunta é dirigida a alguém específico, Maurício? Não, na realidade, o Luiz Russo ele abordou a pesquisa clínica, né? E eu levantei o problema que o Brasil não está fazendo aquilo que... Porque o Brasil é um país que tem a quinta população, o 12º PIB. Aliás, outros indicadores mostram que ele é 8º em economia, mas quando vai para a área social e para a área científica, ele deixa um pouco a desejar. Então, eu estou levantando só, o Luiz Russo, não sei se ele está aí, né? Como é que está o Brasil, a evolução no Brasil da pesquisa pré-clínica, essa que levanta a hipótese. Acho que esse comentário é muito procedente e quando a gente compara a produção, por exemplo, de pesquisa brasileira com outros países, a gente diz que a gente, afinal de contas, não está tão ruim. A gente vai dissecar, verifica que, com frequência, a pesquisa clínica brasileira não produz conhecimento. Pesquisa clínica brasileira avalia hipóteses, pode produzir o aperfeiçoamento, mas falta uma estrutura na produção de conhecimento médico. Acho que é isso que você está se referindo, né? Isso mesmo. Eu não sei quem poderia responder assim de bate-boca nisso. Talvez a professora Patrícia Rocco, que agora está assumindo o Conselho Superior da CAPES, possa nos próximos meses trazer uma informação mais forte, Patrícia. Som, Patrícia. Patrícia já está falando com uma política, a gente não ouve o que ela fala. Vocês estão me ouvindo agora? Muito obrigada, senhor presidente. Realmente, a pesquisa clínica do Brasil é um grande desafio. Essa seria, inclusive, uma pergunta, Maurício, acadêmico Maurício Gomes, que eu iria fazer para o Luiz. Nós estamos tentando, né, e a Covid, ela nos trouxe muita tristeza, mas ela trouxe também a capacidade que a gente viu, que a gente pode agilizar a pesquisa clínica, Maurício, no Brasil. A gente não precisa de um ano de CONEP, nós não precisamos de um ano de CEP, e tudo isso a gente está aos poucos tentando literalmente otimizar, inclusive a própria Anvisa, né? Eu acho que todos vocês sabem que eu trabalho bastante com terapia celular e que sempre foi um grande desafio, a própria Anvisa está tentando minimizar isso. Então, eu acredito que, a despeito de todo o sofrimento que a gente teve durante esse período e está tendo durante esse período de pandemia, Maurício, a gente possa aprender muito com tudo isso.
Todos vocês sabem que os laboratórios farmacêuticos, inclusive, em função dessa demora, desistiram de fazer estudos clínicos no Brasil, isso de 2017 para cá, o que foi extremamente difícil. As agências de fomento, no momento, elas estão dando suporte, e aí entra a CAPES, professor Belfort, que eu espero que também possa dar esse suporte no futuro, para que, junto com o CNPq e os ministérios, possam fazer com que as pesquisas clínicas no Brasil não sejam só dos laboratórios, mas também das unidades acadêmicas. Então, vocês têm todo o meu apoio, eu estou trabalhando muito para que isso daqui possa virar uma realidade e que todas essas dificuldades que tanto a clínica privada e a academia, todo mundo está enfrentando, né, quando pensa em fazer pesquisa clínica, a gente consiga reduzir. Patrícia, eu gostaria de acrescentar um ponto. Por favor, Rui. Como FAPESP, nós estamos também trabalhando nessa área, né? No sentido de... Porque a FAPESP é uma organização que tem recursos, né? Que tem prestígio e que poderia preencher alguns nichos, né? E com isso fizemos várias entrevistas, né? Eu, Luiz Eugênio e outros. E uma das coisas que foi solicitada é que talvez, junto com a CAPES e junto com a FAPERJ, que também é uma estrutura bem organizada, né? A gente consiga primeiro convencer aquilo que o Luiz falou, aquele projeto da senadora Ana Amélia, que já passou pelo Senado, mas que aí não entra na Câmara, tá certo? Que isso seja rapidamente agilizado, né? Mas eu acho que o mais importante é que talvez nós, como organizações irmãs e que têm os mesmos objetivos, possamos fazer coro aí junto com a Academia Nacional de Medicina também, para essa agilidade. E eu também gostaria de fazer coro ao que você falou, do ponto de vista de publicações brasileiras em ensaios clínicos durante a Covid, tá certo? Foi notável, né? Eu me lembro que numa semana, grupos brasileiros colocaram New England, JAMA e Lancet numa única semana, né? Então, a gente é capaz, né? Não tenho dúvida disso, Rui. Eu acho que a gente tem plena estrutura. Outros hospitais, né? Porque a gente sempre estava acostumado a fazer pesquisa clínica em hospitais universitários, né? Mas colocaram na rede ótimos hospitais filantrópicos e hospitais do interior, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas, né? Eu gostaria de fazer um comentário também, é possível? Barcinski, você vai fazer o teu comentário e ele vai ser o último, por isso capricha. Eu queria insistir, eu achei ótima a apresentação do Luiz Russo, mas eu queria continuar insistindo na diferença entre fazer ensaios clínicos e pesquisa clínica. O que o Luiz Russo trouxe, e tanto é que os sponsors, os patrocinadores de todas as pesquisas que ele mostrou lá eram grandes laboratórios, ele estava mostrando, na verdade, a capacidade de fazer ensaios clínicos, que é diferente, eu acho, eu gostaria de ouvir, enfim, quem pode dizer alguma coisa nessa linha, certamente Patrícia, o Rui, o Suassuna. Ensaios clínicos, e o Maurício Gomes, ensaios clínicos são uma coisa, pesquisa clínica ou medicina experimental é outra coisa, né? E eu, inclusive, respondendo ao Maurício Gomes, os ensaios, a pesquisa pré-clínica pode ser feita, e muitas vezes feita, em animais de experimentação, e não, obviamente, no ser humano. Então, eu acho que essa diferença é importante e eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Muito bom. Era só esse o meu comentário. E foi um ótimo comentário, obrigado, Acadêmico Marcinski, realmente acho que encerra muito bem. O Rui tocou em um ponto muito importante, a FAPESP também, não é, Rui? Está atacando agora uma outra área de grande desafio, talvez a possibilidade de fazer clinical trials,
tão necessários, né? Então, acho que são assuntos para outras reuniões. Eu queria mais uma vez agradecer o acadêmico Maurício Magalhães, a acadêmica Patrícia Rocco e o acadêmico José Suassuna por essa excelente tarde. Para quem não saiba e não entenda a razão que eu estou correndo, é que nós temos um compromisso mortal de sempre terminar às 20 horas. Então, 20 horas, boa noite a todos e até quinta-feira próxima. Essa é uma boa cultura, né, Giane? Não pode falar demais. Tchau.